Olá, tudo bem? Espero que você esteja ótimo, esteja muito bem. Meu nome é Abimael, sou enfermeiro de promoção de saúde e bem-estar. Já trabalho nessa área há mais de 5 anos, né? Trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais de 10 anos. E a ideia hoje aqui é nós conversarmos um pouquinho, falar um pouquinho sobre a saúde do homem, aproveitar aí essa campanha gigante que nós temos no mês de novembro e falar da saúde do homem, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos começar nosso bate-papo, ok? Então vamos lá. Vocês estão vendo a tela agora. E nós vamos falar sobre saúde do homem. Mas antes de entrar na questão da saúde do homem, o que é ter saúde? O que é saúde? Por que eu pergunto isso? Por que eu começo com essa questão, o que é saúde? Porque eu vejo muitas vezes o homem falar assim, mas eu não vou no médico. Mas por que eu vou no médico? Eu não estou doente, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar essa frase ser falada aí por vários homens, né? Então, por que eu começo falando sobre isso? Porque eu vejo muito essa frase e eu vejo a questão de falar assim, quem procura, acha. E na realidade não é. É quem procura, cura. Eu já ouvi muitas questões de homens falando o seguinte, se eu for no médico, eu vou encontrar doença. Mas aí, se você for médico e encontrar doença, você vai conseguir cura para essa doença. Então, saúde não é ausência de doença. Não é simplesmente isso. Saúde é mais do que isso. Saúde é uma questão, como diz a Organização Mundial de Saúde, do bem-estar físico, emocional, social. É um equilíbrio. Isso é saúde, isso é ter saúde. E aí é onde nós temos que focar, é nesse equilíbrio. E como é que está a saúde do brasileiro, do modo geral? Não está muito legal. Se você olhar, metade dos brasileiros, mais da metade, na verdade, está acima do peso. Metade, praticamente, não pratica atividade física em um nível suficiente. Metade, praticamente, dos brasileiros acima de 50 anos tem problema de hipertensão. Então, se você olhar hipertensão, falta de atividade física, sobrepeso, você já vê a metade da população praticamente sofrendo com esses males. Isso nós não falamos de diabéticos, isso nós não falamos sobre fumantes. Então, é uma questão que nós devemos nos atentar muito, muito mesmo. Essa questão da saúde no modo geral, como está a situação. E aí nós vamos entrar especificamente para falar do homem. Se você analisar, o homem vive a menos 7 anos e meio comparado às mulheres. Ou seja, as mulheres vivem em média 7 anos a mais, 7 anos e meio a mais do que os homens. Então, isso é preocupante. Uma série de razões que influenciam isso aí. Então, por exemplo, o homem geralmente tem mais problema com excesso de peso, o homem geralmente tem mais problema com alimentação. Então, tem a questão do homem dificuldade para comer frutas, verduras, grãos, tem mais dificuldade com relação à bebida alcoólica, ao tabagismo. Então, você vê que o homem está exposto a muito mais questões que prejudicam a saúde dele, sem falar das questões das doenças infecto-contagiosas. Tá? Então, uma série de situações fazem com que a gente acabe vivendo menos. E é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque se continuar nesse ritmo, as mulheres daqui a pouco vão estar vivendo 10 anos a mais do que a gente. E a gente precisa, de fato, focar na prevenção, que é onde está o grande segredo, o grande pulo do gato é focar na prevenção. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei alguns momentos da vida do homem onde nós devemos nos atentar, devemos ficar atentos, como, por exemplo, a adolescência, uma fase aí fantástica, uma fase onde os hormônios estão à flor da pele, tem muitos desafios nessa fase, tanto para os adolescentes como para com os pais também. E aí, perante esses desafios, às vezes os pais ficam meio perdidos e tal, como é que eu faço, como é que eu lido com todas as questões da adolescência, como alimentação, cuidado com o corpo, prevenção de doenças, sexualidade, droga, esse mundo está muito diferente de como era, como eu faço para cuidar de tudo isso? Eu vejo muitos pais com esse dilema, e aí nós temos um médico especialista nessa área, que é o médico pediatra, que vai ajudar nessa fase também. Além disso, tem os psicólogos, nós temos livros. O fato é que essa fase é uma fase complexa, onde a gente tem que atuar de uma forma mais assertiva, deixando de lado esses tabus, preconceito. Por exemplo, meu pai nunca chegou para mim e falou, vamos falar de sexo hoje. Não tive essa conversa. Abimael, você pode falar assim, eu não sei como é que eu faço, eu não sei. Aí entram os especialistas que podem te ajudar.
O fato é que não tem como a gente colocar numa redoma de vidro e proteger, se bem que a gente gostaria, mas não tem como. Então, entra os especialistas para nos ajudar nesse momento. Para quê? Para a gente controlar a qualidade da informação que está chegando para os nossos filhos. Porque não tem como você controlar. Não vai ter essa informação. Ó, a internet está aí, os colegas, a música. Então, tudo isso influencia. Então, o que você pode fazer? Controlar a qualidade dessa informação. Como? Tomando a partida nesse momento, nessa fase da vida dos nossos filhos. Muito importante essa questão. E aí nós entramos na fase adulta, onde entram outras questões que são muito importantes a ser observadas, como, por exemplo, a questão do urologista, que é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre essa questão do câncer de próstata. Só que me deixa... Eu vi uma entrevista que me deixa muito triste. É uma pesquisa, na realidade, que mostra que mais da metade dos brasileiros, dos homens, na realidade, nunca foram a um urologista. Sabe, isso me deixa triste, porque nesses anos de bate-papo, eu pude observar que não é só não ir ao urologista. Acreditem ou não, tem homens que não sabem o que é urologista. E aí você pega uma patologia que está matando muito homem, e mais da metade dos homens nunca foram a um urologista. E a gente precisa ficar atento com relação a isso, tá? Muito, muito mesmo. E aí nós vamos falar dessa campanha fantástica, que é o Novembro Azul, que começou ali em 2003 na Austrália, ok? Muitas pessoas me perguntam assim, mas Abimael, por que novembro? Não podia ser janeiro, fevereiro, sei lá, dezembro? No dia 17 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, essa campanha veio para o mês de novembro justamente por isso, porque já existia o Dia Mundial. Então, surgiu na Austrália, como eu falei para vocês, e vem justamente trabalhar essa questão da conscientização do homem, não só com relação ao câncer de próstata, mas aproveitando e falando da saúde como um todo. É super importante ficar atento com relação a isso, tá? E aí nós vamos entrar especificamente sobre a questão da próstata. Eu me deparei com várias situações, às vezes, que me surpreendeu essas situações, como, por exemplo, homens me perguntando assim, Abimael, onde fica a próstata? Não sabem direito onde fica a próstata, não sabem para que serve, não sabem se é só o homem que tem, se a mulher de repente tem também. Eu vou explicar para vocês, olhem na tela, ao mouse. Ó, primeira questão, onde fica a próstata? Muitos homens pensam que tem a ver com o canal anal, fica por ali, por essa região, e na realidade ela fica abaixo da bexiga, tá aqui, ó, abaixo da bexiga. Essa aqui é a próstata, tá? Então a uretra, inclusive, passa no meio dela. No meio da próstata aqui. E eu gostaria que vocês lembrassem essa informação, porque lá na frente eu vou trabalhar essa questão da informação da próstata aqui, da uretra que passa no meio da próstata. Então, um pouquinho de fisiologia. Ninguém vai ser especialista, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui é o testículo, onde é produzido o espermatozoide. Aqui é o epidídimo, onde é armazenado o espermatozoide. Aqui é o canal deferente, inclusive, abrindo um parênteses aqui é feita a vasectomia, a cirurgia, que muitos homens têm medo de fazer, mas é uma cirurgia simples. Eles me perguntam assim, Abimael, se eu fizer a vasectomia, vou continuar tendo a ereção normal? Sim, não tem problema, não tem risco com relação à questão da ereção, tá? A questão da vasectomia é uma cirurgia totalmente simples, diferente da cirurgia da mulher, que é um pouco mais complexo. Essa aqui, por sua vez, é simples. Outra pergunta me fazem, recorrente. Abimael, se eu fizer a cirurgia de vasectomia, eu vou continuar tendo ejaculação normal? Sim. A única questão é que não vai ter espermatozoide, mas o resto é normal. Mas voltando aqui para a nossa fisiologia. Então, o espermatozoide vem por esse canal, tá? E aí vai juntar com um líquido, que é uma das funções da próstata, produzir esse líquido chamado líquido prostático. E aí, esse espermatozoide, junto com o líquido prostático, forma o sêmen. E aí vai ter a ejaculação normal, ok? Esse líquido prostático, ele tem várias finalidades. Ele vai ajudar a fluidificar esse caminho para poder chegar, o espermatozoide chegar no óvulo de uma forma normal, tá? Ele vai ajudar também a alcalinizar todo esse caminho, porque ele é ácido. Então, se o espermatozoide caísse ali sem essa proteção, todos morreriam.
Então, é muito importante esse líquido aqui, tá? Para ter toda essa proteção e fluidificação desse caminho, para facilitar. Então, um pouquinho de anatomia e fisiologia para vocês. Agora, todos já sabem onde fica abaixo da bexiga aqui, ok? Vamos para o próximo slide. E aí, falando do câncer especificamente, por que tem essa campanha gigante para o novembro? Porque é o segundo tipo que mais comum entre os homens. Só perde aí para o câncer de pele e não melanoma. Então, assim, é que tem uma incidência muito, muito alta entre os homens. Então, é por isso que nós temos que ficar muito atento com relação a isso. Descobrir de uma forma precoce, porque se você descobre de uma forma precoce, você tem uma chance de cura gigante. Então, tem uma taxa de incidência 6 vezes maior em países desenvolvidos, tem a ver com a rapidez do diagnóstico, tá? E aí você me pergunta, quais são os fatores de risco? Ou alguns perguntam assim, mas a idade é um fator de risco muito importante? Eu falo para vocês, sim, é um fator de risco muito importante. Por quê? Porque quanto mais o homem vive, maior a chance de desenvolver o câncer, tanto o câncer de próstata, como essa questão de outras alterações na próstata. Então, a idade é muito forte. Possivelmente, todos os homens vão ter algum tipo de alteração na próstata. Quanto mais ele viver, maior a chance de desenvolver isso aí. Tá? Além da questão do histórico familiar. Então, se o pai teve, você tem uma chance, se o pai teve. Se o seu irmão teve, você tem uma chance maior um pouco. Então, tem essa questão do histórico familiar que é muito importante. Tem a questão da etnia. Os negros têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Tem a questão da alimentação que nós conversamos lá no início. O homem é deficiente nessa questão. Deficiente na questão da alimentação à base de fruta, verduras, grãos. E é onde nós devemos trabalhar. É forte em quê? Gordura, é forte na questão de carnes, e devemos trabalhar nessa questão. Além da questão do sedentarismo, da obesidade, tudo isso é fator de risco e muito forte na questão do câncer de próstata, onde nós devemos ficar atentos. E quais são os sintomas? Abimael, eu estou vendo o seguinte, esse problema tem uma campanha focada nele, então eu tenho que ficar atento. Quais são os sintomas que aparecem quando eu tenho câncer de próstata? Aí que está o grande problema. A fase inicial não tem sintoma. Tá? Não tem sintoma. Então, se eu pego uma patologia que não tem sintoma na fase inicial, uma população, somos nós homens, que não tem o hábito de fazer prevenção, está feito o estrago. Esses sintomas vão aparecer de uma forma tardia. Ali vai ter dor óssea, porque geralmente a metástase vai para os ossos, nesse caso, tá? Sintomas urinários que não são específicos do câncer de próstata. Tem outras alterações na próstata que causam sintomas urinários, que é a dificuldade de urinar, a vontade de urinar várias vezes durante o dia ou a noite. Pode aparecer o quê? Infecção generalizada, insuficiência renal. São sintomas que vão aparecer de uma forma tardia, tá? Nessa questão do câncer de próstata. E aí, voltando a falar da questão dos sintomas urinários, que não são específicos do câncer de próstata, ele pode aparecer, por exemplo, na hiperplasia prostática. Então, se você observar aqui, a bexiga, a parede da bexiga, que é um músculo, ok? E a próstata aqui abaixo. A uretra passa no meio. Lembra que eu falei lá no início sobre essa questão da uretra? Quando ela cresce, a próstata aqui, e lembrando, é uma hiperplasia, não é um câncer nesse caso aqui, é um crescimento benigno da próstata, o que vai acontecer? Esse canal da uretra aqui, ele está fechado. Ele vai ficar fechado, então vai ficar difícil para urinar. Então, uma pessoa que tem hiperplasia, apesar de não ser câncer, tem uma alteração gigante na vida dela. Por quê? Porque além desses sintomas urinários que eu mencionei, tem, por exemplo, a urgência urinária, que é comum a gente ver. Provavelmente você já viu algum senhor de idade que fala assim, eu preciso ir no banheiro, tenho que ir agora, porque se eu não for agora, tem problema. Por quê? Porque pensa o seguinte, aqui olha no slide aí, essa parede aqui é um músculo. Então, a próstata está empurrando a bexiga para cima e a bexiga empurrando a próstata para baixo. Quando você vai na academia, o músculo cresce. Aqui, da mesma forma, vai acontecer. Esse músculo vai ficar grosso, vai hipertrofiar. Essa parede vai ficar bem grossa. A princípio, porque, diferente da academia, você não para aqui. Aqui não para. Então, vai entrar em falência muscular. Então, vai perder o tônus aqui, e vai ficar bem fininho esse músculo, ok? E aí vai acontecer o quê? Essa bexiga vai encher de xixi, encher, até o momento que ela não aguentar mais, e aí vai ter que se esvaziar. Aí é onde acontece a urgência urinária, tá? Tem também um aumento de fratura de fêmur nessas pessoas que têm essa situação,
Pensa um senhor que tem que ir ao banheiro várias vezes à noite, no escuro. Então, o risco de queda aumenta de uma forma gigante. Tá? Então, apesar de não ser câncer, a pessoa que tem hiperplasia prostática muda muito a vida dela. Então, o que nós devemos fazer? Eu estou falando lá desde o início. Tem que detectar precocemente, tem que detectar precocemente. Mas como é que faz essa detecção precoce? É tranquilo de fazer na seguinte situação. Antigamente se falava o seguinte, tem que fazer o exame de toque uma vez por ano, tem que se fazer o PSA uma vez por ano. Hoje o que a gente fala? Tem que ir ao urologista. Por quê, Abimael? Porque o que acontece? Ele vai analisar todo um contexto. Ele vai analisar histórico familiar, ele vai analisar a etnia, ele vai analisar o estilo de vida. Então, ele vai fazer uma análise completa do seu perfil. E aí sim, ele vai decidir se você faz um PSA, se você faz um PSA e o exame de toque, se você faz um ultrassom, se você vai ter que fazer uma biópsia. Então, diante desse panorama, ele vai escolher qual que é a melhor opção de prevenção. Tá? Por que não se fala mais só de fazer o PSA, por exemplo? Por que acontece? O PSA é uma análise de uma proteína que a próstata produz, ok? Um exame de sangue onde é feito essa análise. Só que descobriu-se depois que essa proteína ela não alterava só quando tinha câncer, ela podia alterar também quando tinha uma hiperplasia ou quando tinha uma inflamação da próstata. Então, a pessoa vinha fazendo o exame normal, dava alterado, já entrava em parafuso, pensava que era câncer, e quando ia fazer uma análise mais profunda, era uma hiperplasia, era uma inflamação. Assim também, como essa patologia é uma patologia complexa. Então, tem alguns tipos de câncer que ele consegue crescer sem alterar o PSA. Então, essa proteína, né? Então, o que acontece? A pessoa vinha fazendo o exame, normalmente, do PSA, normal, de repente, pumba, descobria o câncer. Por quê? Porque tem alguns tipos de tumores que conseguem crescer sem alterar o PSA. Então, o que é recomendado? Ir ao urologista. Então, ele vai fazer uma análise geral para ver qual que é a melhor forma de prevenção. Só para desmistificar um pouquinho essa questão do exame de toque, que tem um tabu gigante em cima dessa questão. É um exame totalmente indolor, é um exame que dura menos de 10 segundos. Eu costumo abordar uma questão racional aqui com os homens. Eu chamo você para pensar um pouquinho. Pensa o seguinte, a mulher já faz esse tipo de exame já desde quando inicia a vida sexual e vai até o fim da vida. Nós vamos começar, se precisar fazer, a partir dos 50, 60, 45, depende do histórico. Então, olha só, e a gente está morrendo por preconceito, por tabu. Não tem base a gente estar morrendo por uma doença que tem cura. Podemos falar de cura se diagnosticado de forma precoce. Então, é um exame tranquilo de se fazer, ok? Mas vamos lá, vamos adiante. Então, é dessa forma que faz prevenção. E ao urologista, e lá ele vai fazer toda a análise para que prevenção você vai fazer. E o tratamento, Abraão, como é que se faz? Tem muita gente que tem medo de cirurgia, mas nem todos os casos vão ser feitos cirurgia, tá? Por exemplo, vai depender de uma série de situações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Chega um senhor, sei lá, que tem uma expectativa de vida de 15 anos, por exemplo, sei lá. Vamos supor que ele faz o diagnóstico, tá com câncer, só que para vocês terem uma noção de tão complexo que é essa patologia. Tem alguns tipos de tumor que demoram 10 anos para crescer 1 centímetro. Então, se for feita a cirurgia, nesse caso que eu estou mencionando, o prejuízo pode ser maior. Então, provavelmente, esse médico não vai fazer a cirurgia nessa pessoa, ele vai optar pela observação vigilante, vai fazer todo um acompanhamento, porque provavelmente ele vai morrer de outra coisa, de outro problema, a não ser o câncer. Tem pessoas que têm uma base de senhores de 85 anos, 90, que morreram, tinham câncer e não foi diagnosticado e não fez nenhum mal para ele. Então, nem sempre vai ser feita a cirurgia, mas além da cirurgia tem radioterapia, que evoluiu bastante, tem várias formas, tem a observação vigilante, que eu já mencionei, tem a cirurgia que é combinada com terapia hormonal, enfim, tem terapia hormonal. O grande segredo não é o tratamento. O grande segredo é diagnosticar precocemente. Por quê? Porque o tratamento já evoluiu bastante. Graças a Deus, nós temos várias formas de tratamento e tratamentos ótimos, ok? Então, aí nós temos a terceira idade, onde você vai estar colhendo o que você plantou, vai estar tranquilo, ou você vai estar colhendo, de repente, uma patologia, uma diabetes, uma hipertensão, uma osteoporose, uma doença cardiovascular. Tudo vai depender do quê, Abraão? Das decisões que você está tomando agora.
E aí que está o grande segredo, é o teu estilo de vida. Como estão os teus hábitos hoje? Nós temos um grande problema de estar focando muito na questão do que é urgência, do que é emergência, na correria, e o que é importante a gente vai deixando para depois. Eu vou fazer depois, eu vou ver depois, e aí vai levando, vai levando. Só que quando a gente chegar na terceira idade, vai ser a colheita. E aí eu pergunto para você, o que você gostaria de estar colhendo? Cuidando dos netos, viajando, tranquilo, ou cuidando de patologias? Tudo vai depender do que você está plantando hoje. Então, presta muita atenção nessa questão que você está vivendo agora. E eu quero entrar nas últimas recomendações com vocês aqui. Avaliação anual. Super importante. Nós estamos no mês de novembro, acabando o ano. Você já fez sua avaliação esse ano? Como é que estão os exames? Nós tivemos essa pandemia aí, que atrapalhou muita gente, mas como está essa sua avaliação? Não esquece de fazer uma avaliação oftalmológica. É muito importante. O câncer de pele, muito forte. Nós vivemos um país tropical, tivemos aí uma onda de calor muito forte. Então, não esquece de olhar isso. A partir dos 50 anos, se você está com 50 anos ou conhece alguém, é super importante fazer uma avaliação com relação ao câncer de intestino. Para mim, vai ser o câncer que vai evoluir de uma forma muito forte aí nos últimos próximos anos, porque nossa alimentação, ela cada dia que passa está pior. Então, temos que se atentar com relação a isso, com relação à questão do câncer de intestino. Então, peça ao seu médico para fazer uma avaliação com relação a isso. Então, fica atento. Volta a lembrar, esse lembrete eu coloquei de propósito. Agende seu check-up anual. Não fez? Não agendou? Faça. Prevenção. Prevenção é a alma da coisa, tá? Por que eu falo isso? Porque lembra, essa frase aqui, eu acho fantástica ela. A responsabilidade da saúde também é de cada um de nós. Nós às vezes, queremos terceirizar essa responsabilidade, mas 70%, segundo uma pesquisa, da nossa saúde é responsabilidade nossa. 70% depende do quê? Das minhas escolhas, do meu estilo de vida, do ambiente onde eu estou inserido. E só 30% é acesso ao sistema de saúde e questão genética. Então, nós devemos ficar atentos, porque a grande responsabilidade sobre a saúde é nossa. E é aí que a gente tem que focar. Saúde nós só temos uma. Se a gente perder essa, acabou. Então, nós devemos focar na prevenção. É onde nós devemos focar. Tá aí meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para os meus contatos. Espero que possa ter ajudado vocês, tá? De alguma forma. E a gente vai encerrar nosso bate-papo. Foi um prazer estar com vocês hoje, ok? Um grande abraço e até.